Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. E queremos saber de qual lugar maravilhoso, abençoado do Brasil, do mundo você nos assiste, não é? Sempre deixe o seu comentário, a sua opinião e nos conte aí onde você está assistindo. É muito importante para nós também que você veja se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E participe do chat ao vivo. Acompanhe agora as notícias desta edição. Em conversa com apoiadores, nesta quarta-feira, dia 10, você viu, o presidente Jair Bolsonaro voltou a alertar sobre as medidas de isolamento social impostas por governadores e prefeitos contra a pandemia. Também aos apoiadores, vimos que ele disse que, caso o candidato do PT à presidência em 2018, Fernando Haddad, tivesse sido eleito, o lockdown teria sido decretado antes mesmo de haver solicitação dos governadores e seria feita uma festa de compras sem licitação. Bolsonaro ainda afirmou que a compra de vacinas pelo governo federal começou ainda no dia 6 de agosto do ano passado. Nossa Fica vendo essa política agora de... Está acontecendo no Brasil, né? Vírus. Alguns usam politicamente isso aí. A maioria dos governadores querem um lockdown nacional. Imagine se fosse o Haddad presidente. Pois é. Nem precisava o governador ter pedido, né? Acho que ele não estaria nem aqui no Brasil mais. Sabemos das dificuldades. O povo está sofrendo. Está vendo abuso, no meu entender, nessa política de feche tudo. Porque a economia não dá para ver depois, não. Sim. Tem gente que quando perde um emprego, o negócio dele, nunca mais ele vai recuperar. Sim. Eu nunca passei por necessidade da minha vida, pais pobres, mas nunca passei por necessidade. Mas dá para imaginar uma pessoa com 2, 3 filhos, um casal e perde emprego. Sim, é difícil. E a política lockdown, que começou ano passado, não era para salvar vidas. Era para dar tempo para os hospitais se reequiparem. Sim. Nós demos bilhões de reais para estados e municípios. E alguns estados investiram bem o recurso, outros não. Sim, a gente acompanha. Infelizmente, questão de vacina. A primeira vacina nossa, quando foi comprada? Em setembro, agosto? 6 de agosto. 6 de agosto. O pessoal fala que eu sou negacionista. Vou mostrar amanhã na live nossa o contrato e também que o jornal publicou. Então o jornal que me acusa também é que vocês publicaram. Então em agosto do ano passado nós compramos vacina. Sim. Em dezembro nós reservamos 20 bilhões de reais para comprar vacina. Agora o mundo não tem vacina. Agora olha só, em agosto não tinha nada na Anvisa. Nós compramos sem a Anvisa dar o aval. Isso meio que eu disse, que só seria aplicada com a aprovação da Anvisa. Não pode ser inconsequente. Imagine se o PT fosse o governo com essa onda de comprar as coisas sem licitação. Como é que seria? Não, a gente como é que já estaria a festa no Brasil? Próximo de Argentina. Tá. Eu não quero citar país, a gente estaria numa miséria aqui. Sim. Bem, gente, é importante ressaltar mais essa informação. Ressaltar mais, segundo uma pesquisa divulgada pelo jornal americano New York Times, no início deste mês, o Brasil atualmente é o primeiro país dos BRICS em vacinação contra o vírus chinês. Os dados são da Universidade de Oxford. No Brasil, segundo a pesquisa, seguindo rumo a quase 11 milhões de pessoas já vacinadas, o que dá 5,2 doses ou 5,2 doses a cada 100 pessoas. Em todo o mundo, mais de 289 milhões de pessoas já foram vacinadas, o que dá aí um número de 3,8 doses a cada 100 pessoas. O Brasil está buscando acelerar, é a aposta agora do governo a ampliar, vacinar em massa, vacinar todo mundo. Já a aposta da oposição é que o governo não conseguirá fazer isso. E, por isso, bate na questão da vacina, bate no governo, a oposição se aproveita. Enquanto em muitos países ainda nem foi começada a vacinação. Paraguai, enfim, outros países da América Latina, situação muito difícil. O Brasil tem tudo para avançar já nos próximos dias e tranquilizar a população brasileira. Deputados invadem a madrugada desta quarta-feira trabalhando. Reunidos na Câmara, aprovaram o texto base da PEC emergencial em primeiro turno. Ventos fortes aqui pelo lado do Congresso Nacional, não é? Você pode perceber.
Pois é, a proposta de emenda à Constituição 18619 permite ao governo federal pagar um auxílio em 2021 com 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos e impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários. Foram 341 votos a favor e 121 contra o parecer do relator, deputado Daniel Freitas, do PSL catarinense, que recomendou a aprovação sem mudanças do texto vindo do Senado na semana passada. Houve 10 abstenções. Segundo o governo, as parcelas de ajuda à população mais vulnerável serão de R$ 175 a R$ 375 por 4 meses, de março a junho. Para a família dirigida por mulher, o valor será de R$ 375, para um casal R$ 250 e para um homem sozinho R$ 175. O relator da PEC disse que a votação pela Câmara é uma demonstração clara de que somos um país seguro, responsável e solidário. Vencemos a primeira etapa desta PEC, que traz responsabilidade e dá garantia às futuras gerações. Retomamos as rédeas do país e o colocamos na rota do crescimento, comemorou o deputado. Para que a PEC fosse aprovada, alguns rigores fiscais foram aplicados. Para a União, medidas de contenção de despesas com pessoal e com isenções tributárias serão acionadas quando for atingido um gatilho relacionado às despesas obrigatórias. No caso de estados, Distrito Federal e municípios, por causa da autonomia federativa, as medidas serão facultativas. Mas se todos os órgãos e poderes do ente federado não adotarem todas as medidas, o estado ou município em questão ficará impedido de obter garantia de outro ente federativo, normalmente a União, e também para empréstimos, além de não poder contrair novas dívidas com outro ente da federação ou mesmo renegociar pagamentos de dívidas existentes. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP paranaense, afirmou que a aprovação da PEC demonstra a preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a população afetada pelo isolamento social. Com vento e tudo. De Brasília, Fábio Santos. Do discurso de Lula, gente, apenas aí para uma análise rápida de todos também sobre essa primeira manifestação em estilo sindical à imprensa depois da anulação de suas condenações. Lula se colocou como vítima ao afirmar que foi injustamente condenado, se colocando como vítima, diz ele, da maior mentira jurídica em 500 anos. Segundo ele, vítima de uma perseguição política obsessiva, mas mesmo assim ele diz não ter mágoas. Lula também aproveitou e começou sua campanha, já ofendendo autoridades. O presidente Bolsonaro atacando também a justiça, e ele falou contra Bolsonaro, dizendo que ele, Bolsonaro, seria líder da extrema-direita, e atacou o presidente. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde, foi um dos ataques de Lula. Ele atacou Sérgio Moro, também os procuradores da Lava Jato, consequentemente também atacou a Justiça, chamou Moro de maior mentiroso da história do Brasil e agradeceu a lideranças de esquerdas que estiveram ao seu lado, como o presidente da Argentina, e, pasmem, agradeceu ainda ao Papa Francisco. Demonstrou imensa gratidão ao responsável pela anulação de suas condenações, fez agradecimentos, olha só, ao Jornal Nacional e à Globo por ter exibido depoimentos de ministros da Corte que defenderam a anulação do que ele chamou de injustiças que disse sofrer. Pois é, foi mais ou menos por aí o caminho, o discurso de Lula. Vimos também que foi paralisado o andamento, não é, da análise da questão da suspeição do juiz Sérgio Moro, ex-juiz na Lava Jato, e embora tenha que se esperar agora pelo voto decisivo da suspeição ou não de Moro, já foi até estipulado que Sérgio Moro pague uma multa no valor de no mínimo R$200 mil para cobrir parte das custas processuais da ação que envolve o triplex do Guarujá e o Lula. Enfim, de todas aquelas operações tão admiradas pelo povo brasileiro, prisão de corruptos, bilhões e bilhões de reais repatriados, restituídos, parece que autoridades conseguiram fazer o impossível.
transformaram os corruptos em vítimas e os que ousaram ter coragem de enfrentar os corruptos que sempre estiveram enrustidos na política, foram transformados em quadrilheiros, criminosos. Mas se a multa é só de 200 mil, Moro pode erguer as mãos para o céu. Passou barato. Pelo jeito que as coisas andam neste país em relação a esse tema aí, muita gente já está achando que, além de garantir Lula vítima, ainda vão mandar prender Sérgio Moro e Dallagnol. E uma amenidade: quem assistiu o discurso de Lula notou que ele usou um spray para desinfetar o microfone. Mas parece que alguém observou que, ao invés de chegar e já ir desinfetando, ele primeiro falou por 28 minutos aproximadamente ao microfone, e aí ele usou o spray. O mercado com os militares, se é que é possível lidar, ou será que tem que derrotar esses... E depois disso falou mais 25 minutos. Só que no final não passou o spray, quer dizer, deixou o microfone infectado. É mais ou menos assim que a Globo e outros trabalharam com o ministro Ernesto Araújo, no detalhe, quando falaram que o ministro teve a atenção chamada para colocar a máscara para uma foto, fizeram um carnaval em cima de algo tão insignificante, quando na verdade foi só um lembrete da organização, mas que serviu para a torcida do contra pegar no pé. Falando em pegar no pé, um vídeo que circula alucinadamente pelas redes sociais mostra Lula celebrando a anulação das suas condenações em um suposto estado de embriaguez. Embora engraçado e viral, o vídeo, na verdade, é uma clara montagem e foi feita aí para aproveitar a decisão seríssima que foi tomada para criar um ambiente também de humor. Parece que o vídeo teve a redução da velocidade na conversa natural do petista e por isso parece que ele está falando enrolado, embriagado, hein? Agora é o seguinte, parecendo que ficasse bêbado, mas como ele gosta da maldita, fica sempre a dúvida, não é? Poucos minutos após o término da fala de Lula, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, fez uma publicação em uma rede social defendendo o petista e também atacando o Bolsonaro. Magoado, Maia disse que Bolsonaro foi um acidente da história. Olha, Maia, não é bem assim não, hein? Precisa pedir para o povo, Maia. Pega um avião comercial aí e anda no meio do povo e aproveita para perguntar o que o povo acha. E nisso do que o povo acha, a maior parte dos brasileiros discorda da decisão que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Praticamente 6 em cada 10 brasileiros, 57,5%, indicaram insatisfação com a medida, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, dia 10. A pesquisa diz que 37% dos brasileiros concordam com a decisão. E Tarcísio de Freitas diz que o governo pensa, sim, em blindar os caminhoneiros. Olha, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que o governo pode implementar medidas para blindar os caminhoneiros das variações no preço do diesel. A afirmação do ministro vem após a 5ª alta consecutiva no preço do combustível. Tarcísio destacou que a questão dos combustíveis não atinge apenas os caminhoneiros, mas os brasileiros de maneira geral. E afirmou que estão sendo pensadas medidas estruturais de mais médio prazo e que proporcionem alguma blindagem contra possíveis flutuações sem interferir na política de preços da Petrobras. Abre aspas. Isso é premissa. Não há nenhuma possibilidade da gente interferir, afirmou Tarcísio. O ministro também avaliou tomar medidas, além da questão dos combustíveis, para melhorar a vida dos caminhoneiros e citou algumas dessas ações, como, por exemplo, o aumento da segurança nas estradas, a criação de postos de parada e descanso, maior facilidade para a contratação direta do serviço de transporte e a flexibilização de meios de pagamentos, entre outras ações.
O governo de Jair Bolsonaro tem demonstrado preocupação com a questão instável dos preços dos combustíveis, principalmente para os caminhoneiros, que têm tido dificuldade de calcular o preço do frete com o preço do diesel, que está em constante mudança. Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a retirada do imposto federal do diesel por 2 meses. Essa iniciativa teve como meta dar uma aliviada no bolso dos caminhoneiros. Já o prazo, segundo o presidente, serviria para que sua equipe encontrasse solução para resolver a questão do preço dos combustíveis, sempre ressaltando que não há interesse do governo federal em interferir na política de preços da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro e equipe, um momento importante, o presidente assinou na tarde desta quarta-feira a lei que facilita a compra de vacinas, trazendo uma série de facilitadores, incluindo facilitadores para estados, municípios e também a iniciativa privada. Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. Desde o início do resgate de brasileiros que estavam em Wuhan, na China, fomos um exemplo para o mundo. Várias medidas tomamos em 2020. A política de lockdown adotada no passado, o isolamento ou confinamento, visava tão somente dar tempo para que os hospitais fossem aparelhados com leitos de UTI e respiradores. O governo federal, o Onyx Lorenzoni, não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios. Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 2021. Já distribuímos 17 milhões de doses de vacinas. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel, que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. Via o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do ministro Marcos Pontes. Ele busca a feitura de uma vacina brasileira. Uma equipe nossa, entre eles integrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde, retorna hoje de Israel, onde fomos buscar parcerias para a feitura de vacinas. A gente orienta a população brasileira ao menor sintoma de Covid, como a falta de paladar, resfriado e febre, procure a unidade básica de saúde. O médico sabe que não existe um medicamento ainda com sua comprovação científica, mas muitos médicos também afirmam que existem tratamentos opcional. E esse tratamento tem que ser buscado. Jamais podemos admitir ou orientar que aquela pessoa infectada vá para casa e só retorne ao hospital quando estiver sentindo falta de ar. Quando estiver sentindo falta de ar, já é um sintoma grave da doença. Talvez esse tratamento imediato, Pazuello, não seja mais eficaz. E o médico sabe, aprendeu, tem o direito e o dever de medicar todo aquele que o procura na busca de uma doença ainda não totalmente conhecida, ainda não contendo um medicamento com a sua certificação, com a sua comprovação científica, buscar uma alternativa para tal. Agora, gente, sobre esses ataques que autoridades da justiça estão fazendo contra a própria justiça. Os ataques que vimos Lula fazendo em seu discurso contra a justiça. É preciso levantar o apoio popular à justiça brasileira.
Neste momento é crucial o apoio popular à justiça brasileira. As nossas autoridades. Veja quantos ataques à justiça, a autoridades da justiça, vimos nesta semana. Uma decisão que afronta procuradores, promotores, juízes, delegados federais, policiais federais e até ministros da corte que não concordam. Ataques a autoridades da justiça que chegam a ponto de dizer que são quadrilhas, que agiram como quadrilheiros. Precisamos levantar essa bandeira também na defesa da justiça brasileira. É inconcebível que essa instituição seja atacada da forma que está sendo nessa semana. A maior operação contra a corrupção deste país, feita pela justiça, sendo atacada do jeito que foi. Por muito, muito menos, vimos gente sendo presa, inquéritos, contrariando até mesmo a lei, foram abertos. E olha só o que vimos, ataque à luz do dia contra a justiça. Manifestamos aqui nosso repúdio contra todos aqueles que trabalham contra a justiça brasileira e contra a democracia. Saímos aqui com a bandeira levantada em defesa da justiça brasileira, porque a injustiça está tentando derrubar os pilares que ainda sustentam algo de bom neste campo em nosso país. Queremos uma bandeira de respeito a juízes, a promotores, a procuradores e a todas as demais autoridades que trabalham diuturnamente para tentar quebrar o cenário de injustiça neste país. Por isso abrimos aqui espaço para repercutir as palavras do desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele abriu a sessão desta quarta-feira, 10 de março, com uma defesa da operação. Ele lembrou que a Operação Lava Jato, neste mês, completa 7 anos. Disse que todos os feitos foram julgados com dedicação, cuidadoso estudo dos autos, acurado exame das provas licitamente obtidas, apreciação dos fatos imputados e dos direitos reivindicados pelas partes. Gebran Neto reforçou que as partes receberam tratamento igual no tribunal. Parabéns ao desembargador. E espera-se que mais autoridades como ele tenham coragem para reagir à tentativa de destruição da justiça e, por consequência, da imagem que a justiça tem perante o povo brasileiro e ainda dos pilares da democracia neste país. Precisamos defender diuturnamente a democracia e a justiça verdadeira. A justiça verdadeira que está comprometida por ideais elevados, inclusive no combate à corrupção, e não com habeas corpus e habeas corpus e habeas corpus. Justiça verdadeira que infelizmente está sob ataque neste momento da história nacional. Projeto de lei visa prorrogar por 90 dias prazo de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. O projeto de lei 639/21 tem como objetivo prorrogar até 31 de julho de 2021 o prazo final para o envio à Receita Federal da declaração do imposto de renda pessoa física de 2021 referente ao ano calendário de 2020. Já o cronograma mensal dos lotes de restituição do imposto de renda pessoa física referente ao exercício de 2021, ano calendário 2020, teria início em 29 de maio de 2021, sendo de responsabilidade da Secretaria da Receita Federal expedir os atos necessários à aplicação do disposto na lei.
O prazo atual para entrega da declaração do imposto de renda se encerra no próximo dia 30 de abril. O deputado paranaense Rubens Bueno, autor do projeto, defende a prorrogação do prazo por 90 dias para permitir que, em meio à pandemia da Covid-19, os contribuintes tenham tempo hábil para conseguir todos os documentos exigidos para o preenchimento correto da declaração. Segundo ele, não há, neste momento, qualquer justificativa para que os contribuintes saiam de casa para buscar os documentos necessários para a declaração do imposto de renda. O parlamentar destacou que o Brasil passa por uma segunda onda de contágio da Covid-19 e que, diante disso, pessoas do grupo de risco, como idosos, podem ser prejudicados caso o prazo não seja estendido. De Brasília, Fábio Santos. A deputada Bia Kicis foi finalmente escolhida, agora oficialmente, nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Composta por 66 integrantes, o colegiado é tido como o mais importante da casa, já que todas as propostas devem iniciar sua tramitação para analisar a constitucionalidade das proposições que tramitam na casa, na comissão. A eleição da deputada ocorreu em uma sessão tumultuada. A oposição criticou a abertura dos trabalhos ter sido presidida pelo deputado Felipe Francischini, ex-presidente do colegiado. Após o bate-boca, passou a condução dos trabalhos para o deputado Mauro Lopes, por ser o mais idoso. A deputada teve então o apoio de 41 deputados para um mandato de 1 ano. Houve 19 votos em branco. E após a reunião de líderes, também ficou acertado que a deputada federal Carla Zambelli seria indicada para presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. A parlamentar seria indicada para a Secretaria de Comunicação da Casa, mas acabou desistindo. Mas se a oficialização de Bia Kicis na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania foi bem recebida, sobretudo por apoiadores do governo, outro nome foi visto com desconfiança. Após uma disputa com o PSL, o PSDB assegurou a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, até então comandada por Eduardo Bolsonaro. O deputado Aécio Neves, PSDB Minas Gerais, candidato derrotado à presidência em 2018, foi o indicado dos tucanos para comandar o colegiado. Segundo o líder do PSDB na Câmara, Rodrigo Castro, o nome de Aécio foi avalizado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E, inclusive, gente, parece que o PSDB já agendou a data para as prévias da escolha de candidatos à presidência da República. O PSDB agendou para 17 de outubro deste ano as prévias para a escolha de seu candidato à presidência da República em 2022. A decisão foi publicada em resolução assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo. Até o momento, 2 nomes da sigla se apresentaram e estão disputando atenções da mídia para se destacarem como possíveis candidatos à presidência da República. Um deles é o governador de São Paulo, João Dória, e o outro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos envolvidos em polêmicas por serem ferrenhos defensores de restrições de liberdades dos cidadãos durante a pandemia. A inscrição formal dos candidatos será em agosto. O presidente do partido afirmou que chegou a hora do partido ter vitalidade interna com o olhar permanente no diálogo com os demais protagonistas do centro. Enquanto isso, o Novo sinaliza lançar uma candidatura independente, mas sem dizer nomes. Ciro Gomes, do PDT, fez acenos às siglas como o DEM e o PSD para viabilizar sua candidatura à presidência de 2022 e afirmou que o objetivo é tirar o PT do segundo turno contra Jair Bolsonaro. Por falar em PT, por hora, o partido conta com a elegibilidade de Lula, ou seja, ele pode se candidatar nas eleições de 2022. Já o presidente Jair Bolsonaro, que é líder em todas as pesquisas, deve definir seu partido ainda este mês. Nos últimos dias houve fortes rumores de que o presidente iria para o Partido da Mulher Brasileira. Agora, a especulação é que o presidente teria voltado a conversar com o PSL, partido no qual foi eleito em 2018. Mas, por hora, é tudo especulação. A única confirmação oficial que se tem de Bolsonaro é que ele estaria namorando um partido. O prazo entre 1º e 10 de agosto será destinado à inscrição dos pré-candidatos que poderão iniciar propaganda
intrapartidária a partir de 1º de setembro. De Brasília, Andréia Luiza Matias. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para falar sobre os resultados da viagem da comitiva brasileira a Israel. Fomos a Israel, país referência no combate ao Covid, e retornamos com cooperação no desenvolvimento de vacinas e medicamentos junto aos mais renomados institutos. Tudo se desenvolvendo em acordo com a Anvisa. Pretendemos ter no Brasil a mesma vanguarda que Israel no combate à pandemia, declarou Eduardo Bolsonaro. Esse tipo de entendimento não floresce da mesma maneira num ambiente virtual. O olho no olho, o fato de a comitiva se fazer presente, além de respeito, demonstrou ainda o quanto prioritária é essa parceria, e eles corresponderam às nossas expectativas. Retornamos de Israel, país referência em tecnologia e saúde, certos da cooperação, disse Eduardo Bolsonaro, em relação inclusive a uma vacina que está sendo desenvolvida em Israel e também a um spray. E qual é essa do PDT de Ciro Gomes em entrar, gente, com um pedido junto ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de interdição do presidente Jair Bolsonaro? A ação foi indexada sob o argumento que faltam discernimento necessário ou das capacidades mentais plenas ao indagar as ações para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em relação ao presidente. Na representação, a legenda avalia como errática, maledicente e tresloucada as medidas adotadas pelo Executivo para combater a disseminação da pandemia. Olha, de contramão aí ao que diz o PDT, já vimos muitas atitudes insanas de alguns membros do partido aí que inclusive querem se tornar presidente do Brasil. Confundem a sinceridade do presidente em suas palavras, em conversas onde ele é realista, e esquecem de como ele tem as mãos amarradas, aí sim, por decisões tomadas por outros que não se parecem com o que de fato deveria vigorar, decisões que não se parecem com o que deveria vigorar em um país com regime presidencialista e democrático. Por outro lado, certamente o Brasil está vivendo um número delicado, perdas delicadas, mas muito foi feito para que esse número não fosse ainda pior. E até porque há um questionamento que gostaria de deixar ao povo brasileiro aqui sobre a questão da origem do vírus. Você já parou para se perguntar por que em países onde os povos têm características asiáticas, a incidência do vírus é muito menor, a questão da mortalidade? Na própria China, não é? Muito se comenta de onde surgiu, a OMS foi tentar descobrir de onde veio esse vírus, como que foi. Porque há países lá, a região da Ásia, com vizinhança com a China, ou seja, países com povos com características similares, né? Asiáticos, há tão poucas vítimas da Covid-19. Qual é o segredo que há nisso? Por que nos Estados Unidos, justamente o maior inimigo da China hoje? E até aqui, por que no Brasil, não é? Talvez alguém nunca tenha feito esse questionamento. Onde o presidente Bolsonaro se destaca, era parceiro do Trump, não é? Se destaca como um presidente conservador, capitalista, liberal. Porque aqui também se dissemina tanto isso. Aí querem culpar o presidente Bolsonaro com tantas e tantas dúvidas no ar. O governo federal vai elaborar uma política para ampliar a produção nacional de fertilizantes agrícolas e, com isso, reduzir a dependência da importação do produto. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Atualmente, o país importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados no agronegócio. Um grupo de trabalho interministerial vai discutir o tema. O Brasil vem com a sua produção agropecuária crescente ano a ano, mas uma dependência enorme da importação de fósforo, potássio, principalmente, afirmou a ministra. O grupo terá 120 dias para produzir um rascunho do Plano Nacional de Fertilizantes para ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Tereza Cristina, o plano poderá ter como resultado, por exemplo, propostas legislativas para facilitar a produção dos insumos no país.
Amazônia e terras indígenas. Uma das iniciativas em estudo, inclusive, é a liberação da exploração das reservas relacionadas aí da Amazônia, terras indígenas, liberar as reservas de potássio na Amazônia e também de recursos minerais em terras indígenas para que seja aproveitado pelo Brasil. Era só o que faltava agora ambientalistas, vulgos intelectuais, virem criticar essa decisão. Lá fora, detonam o meio ambiente há séculos. O Brasil depende hoje 80% desses insumos fertilizantes do estrangeiro, do exterior. E agora, em função de atender os caprichos de vulgos intelectuais nacionais e internacionais, o Brasil não pode explorar a sua riqueza. Claro que pode, deve, sempre respeitando o meio ambiente. Isso se é que já não estão utilizando o nosso material, a nossa matéria-prima, a nossa riqueza e mandando para fora para depois a gente comprar a preços absurdos os fertilizantes para a nossa agricultura. E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção, que Deus abençoe a você e a sua família.